Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai, destrinchar um clássico, né? Um que moldou muito do pensamento ocidental, a Política de Aristóteles. Temos aqui uns trechos da obra, um prefácio bacana e umas notas sobre a vida dele para ajudar a gente a entender o contexto. A missão aqui é pegar a essência do que Aristóteles pensava sobre o Estado, sabe? Quem ele considerava cidadão de verdade e como alcançar aquela famosa vida boa, individualmente e, é claro, em comunidade. Exato. E é muito interessante notar como a própria vida dele, tipo filho de médico, aluno de Platão, depois tutor do Alexandre o Grande, e até o fato dele ser um meteco, né, um estrangeiro residente lá em Atenas, deu para ele uma perspectiva, digamos, bem analítica para a época. Ele observava a política meio de fora. Interessante isso. Bom, vamos começar então pelo básico. O que era o Estado, a polis, para ele? Não era só um monte de gente junto, imagino. Não, não mesmo. Para Aristóteles, a polis era a forma mais elevada e, olha só, natural de comunidade. É uma progressão, sabe? Começa com a família, aí vira aldeia, e as aldeias juntas formam a cidade-estado. E o objetivo não era só sobreviver, tipo ter o que comer. Era buscar a vida boa, a autossuficiência e principalmente a virtude. É daí que vem aquela ideia famosa do ser humano como zoon politikon, um animal cívico por natureza. Ah, então ser político, nesse sentido, é da nossa essência, quase como, sei lá, respirar. E a nossa capacidade de falar, o tal do logos, seria o que conecta tudo isso. Precisamente. O logos, para ele, não era só som, barulho, era o que permite a gente discernir o justo do injusto, o bem do mal, sabe? Essa conversa sobre valores que formam o laço da sociedade civil. Ele até diz que o Estado, o todo, vem antes do indivíduo, da parte. Faz sentido essa lógica. Pensa no corpo humano, né? O corpo é mais que a mão isolada. Mas aí vem a pergunta, né? Se somos todos animais cívicos, quem na prática, para ele, era de fato cidadão? Imagino que não era todo mundo. A lista era bem restrita. Cidadão mesmo, para Aristóteles, era quem podia participar ativamente da justiça e da administração, quem tinha direito a voto, a ocupar cargos públicos. Isso mudava um pouco dependendo do regime político, claro, na democracia era mais amplo, mas ele excluía explicitamente estrangeiros residentes, como ele mesmo foi em Atenas, né, escravos, e muitos trabalhadores manuais, até artesãos em alguns casos. Nossa! E por quê? Qual a justificativa? A justificativa era que a vida dessas pessoas, muito focada no trabalho braçal, não permitiriam o tempo livre, o ócio, que ele achava essencial para desenvolver a tal da virtude cívica para pensar na política. Entendi. Essa exclusão já mostra uma visão bem hierárquica, né? E isso aparece também na forma como ele via o poder dentro da própria casa, certo? Não só na política. Exatamente. Ele fazia uma distinção clara. O poder político, bom, esse deveria ser entre cidadãos livres e iguais, que se revezam governando e sendo governados. Já o poder doméstico era diferente. Dentro de casa, ele identificava 3 tipos. O marital, do marido sobre a esposa, o paternal, do pai sobre os filhos, e o despótico, do senhor sobre o escravo. Relações de comando mesmo. E esse poder despótico? Aí a gente chega num ponto bem complicado para nós hoje, né? A escravidão. Como ele justificava isso? É um ponto bem complexo e controverso, sem dúvida. Aristóteles defendia a ideia de uma escravidão natural. Ele usava umas analogias, tipo, a alma governa o corpo, o ser humano governa os animais. Então, para ele, haveria pessoas cuja principal aptidão seria o uso da força física, mas que não teriam, digamos, plena capacidade de razão para se autogovernar, para prever as coisas. Essas pessoas seriam, por natureza, destinadas a obedecer. Ele via isso como algo benéfico para os dois lados. O senhor orienta, o escravo executa o trabalho. Mas é importante dizer que ele mesmo diferenciava isso da escravidão por guerra ou por lei, sabe? A justiça desse outro tipo de escravidão ele achava mais discutível. Entendi a lógica dele na época, mas, nossa, é um pensamento difícil de engolir hoje. Bom, então a gente tem essa estrutura, essa ordem hierárquica toda, mas qual era o grande objetivo final? A tal vida boa, a felicidade, o que era isso para ele? Exatamente, a felicidade,
ou eudaimonia, como ele chamava, tanto para o indivíduo quanto para o Estado como um todo. E essa felicidade não viria principalmente de riqueza ou poder, não. Isso seriam só ferramentas, meios. A felicidade de verdade estaria na ação virtuosa. Viver praticando as virtudes. Coragem, justiça, temperança, prudência. Um Estado só seria feliz de verdade se seus cidadãos fossem virtuosos e agissem de acordo com essa virtude. Faz sentido. E tem aquela discussão interessante que ele faz, né? Se a vida do político ativo é melhor que a do filósofo mais contemplativa. Sim, ele pondera bastante sobre isso. No fim, ele conclui que a felicidade está na ação, sim, mas ele critica aquela busca desenfreada por poder, por dominar os outros. A vida ativa é importante, mas tem que mirar o bem comum. E tem um ponto-chave aqui. A paz é o objetivo da guerra, certo? E o lazer, aquele tempo livre bem aproveitado, com atividades nobres como a filosofia, é o objetivo do trabalho. Por isso, as virtudes que a gente precisa para viver em paz e aproveitar bem o lazer, tipo a moderação, a sabedoria, acabam sendo, de certa forma, superiores. Interessante essa valorização do lazer. Mas não qualquer lazer, um lazer produtivo, digamos. Agora, se a virtude é tão central assim, como é que o Estado ia garantir que os cidadãos a desenvolvessem? Não dava para só esperar acontecer, né? De jeito nenhum. O caminho para isso seria através de leis bem feitas e, fundamentalmente, por meio de uma educação muito bem planejada, desde o comecinho da vida. O legislador ideal para Aristóteles deveria regular até os casamentos. Ele sugere idades específicas, 18 anos para as mulheres, 37 para os homens. Imagina. Nossa! 37 para os homens? Pois é. E ele ia além, cuidando da procriação. Chega a mencionar limites populacionais e até a questão de expor bebês que nascessem com deformidades. Algo bem chocante para a nossa sensibilidade atual. A educação infantil focaria muito em criar bons hábitos, dieta correta, ele fala em leite, nada de vinho para as crianças, exercícios físicos, e também proteger as crianças de influências ruins, tipo histórias ou imagens inadequadas. Tudo isso para formar o cidadão virtuoso lá na frente. Uau, é um controle bem detalhista da vida das pessoas. Então, tentando resumir a essência da política, o Estado é algo natural, não artificial. O objetivo maior é a felicidade de todos, através da virtude. E tudo isso depende de uma ordem que ele enxergava como natural, hierárquica e de uma educação super direcionada para esse fim. É isso. Exatamente. É uma visão de sistema mesmo, onde cada parte tem sua função para o bem do todo, né? Buscando essa vida em comunidade que seja plena, virtuosa. A tal vida boa. Bom, fica aqui então uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Como será que essas ideias de mais de 2.300 anos atrás, essa coisa de hierarquia natural, cidadania só para alguns, o Estado tendo que moldar a virtude, como isso conversa ou talvez entre em choque direto com os nossos ideais de hoje? Democracia, igualdade para todos, direitos universais. Dá muito o que pensar, né? Até o nosso próximo mergulho.